I'm an actor by trade, but I'm an activist by nature. Somebody who's always believed that we must find the balance between what we develop for our survival and what we preserve for survival. Tento evitar isso, mas acho que é inevitável. Sabe, não posso fazer isto para sempre. Faço-o desde os 21 anos. Ao chegar aos 80, diz, chega, né? Uma tragédia devastadora mudou a vida de Robert Redford de formas que ninguém poderia imaginar. À medida que o icônico ator se aproxima do seu 90º aniversário, o peso da perda pessoal e das dificuldades pesa sobre ele. Por detrás da sua imagem glamourosa e carreira aclamada, esconde-se uma história de profunda tristeza e resistência. Que desafios enfrentou nos bastidores? Que acontecimentos moldaram esta querida lenda de Hollywood no homem que é hoje? Junte-se a nós para descobrir as dificuldades não contadas e a força silenciosa de Robert Redford, revelando a realidade dolorosa da sua vida. E acabou por ser um dos relacionamentos mais agradáveis que já tive. Uma vida marcada pela tragédia e pela força. Robert Redford é um nome há muito associado ao sucesso, charme e carisma da Hollywood. Há décadas que as pessoas admiram as suas prestações em filmes clássicos como Butch Cassidy e o Sundance Kid e Golpe de Mestre. Mas por detrás da fama, existe uma história repleta de tragédia pessoal e coragem. À medida que Redford se aproxima do seu 90º aniversário, refletimos sobre as lutas e perdas que o moldaram no homem que se tornou e influenciaram a sua visão da vida e da fama. A sua vida não se resumiu apenas aos seus muitos triunfos no cinema. Era também sobre desilusões amorosas e desafios pessoais. Nasceu a 18 de agosto de 1936, em Santa Monica, Califórnia, filha de Charles Redford, que trabalhou como leiteiro antes de se tornar contabilista, e da Martha Hart, que apoiou os sonhos do filho. Os seus primeiros anos pareciam promissores, mas a tragédia aconteceu quando tinha apenas 18 anos. Em 1955, a sua mãe, Martha, faleceu, uma perda que o afetou profundamente. Mais tarde, admitiu que se arrependeu de a ter adotado na juventude. Um arrependimento que o acompanhou durante anos. A morte de Martha ocorreu após complicações decorrentes do nascimento de duas meninas gêmeas que, tragicamente, não sobreviveram. Apesar do conselho médico para evitar outra gravidez, queria uma família maior. Infelizmente, a sua determinação levou a um distúrbio sanguíneo que acabou por lhe custar a vida quando Redford era ainda adolescente. A sua morte deixou um vazio significativo na sua vida e marcou o início de uma série de dificuldades pessoais que o acompanhariam ao longo da vida. Após a morte da mãe, lutou contra sentimentos de luto e isolamento. Encontrou conforto nas artes, o que o colocou no caminho para Hollywood. No entanto, a sua caminhada rumo ao estrelato não foi nada tranquila. Na adolescência, era rebelde e metia-se frequentemente em sarilhos. Envolveu-se em pequenos furtos e comportamentos de risco, como corridas de dragsters. Durante este período, teve problemas com a lei, incluindo uma detenção por roubo de joias. Mais tarde, descreveu este momento como um alerta que o deixou ainda mais determinado a mudar de vida. Apesar destes desafios, conseguiu uma bolsa desportiva para a Universidade do Colorado, onde se juntou à equipe de beisebol. No entanto, a sua paixão pela arte cedo superou o seu interesse por desporto. Infelizmente, a sua recém-descoberta liberdade na faculdade levou-o por um caminho problemático. Começou a beber muito, o que lhe custou a bolsa de estudos e o obrigou a abandonar os estudos. Este fracasso, no entanto, marcou outro ponto de viragem na sua vida. Determinado a encontrar um novo rumo, mudou-se para a Europa, onde estudou pintura. A experiência alargou-lhe a perspectiva e renovou-lhe o seu sentido de propósito. Acabou por regressar aos Estados Unidos para seguir a carreira de ator, uma decisão que mudaria para sempre o rumo da sua vida. Embora a sua jornada não tenha sido fácil, a sua coragem em tempos difíceis fez dele uma estrela de Hollywood duradoura. Que dificuldades enfrentou no seu casamento? Desilusão após desilusão. Enquanto o mundo o admirava, Robert enfrentou profundas lutas na sua vida familiar que iam para além dos holofotes. Em 1958, casou com Lola Van Wagner. O jovem casal cedo enfrentou uma tragédia devastadora quando o seu filho pequeno, Scott, morreu de doença. A perda foi devastadora, especialmente porque já enfrentavam dificuldades financeiras. Mais tarde, Redford descreveu este como um dos momentos mais sombrios da sua vida. Apesar da dor, ele e Lola apoiaram-se mutuamente e decidiram continuar a construir a sua família. Tiveram mais 3 filhos, Shauna, Jamie e Amy.
No entanto, os seus problemas estavam longe de terminar. O seu segundo filho, Jamie, nasceu prematuro e teve graves problemas respiratórios causados pela doença da membrana hialina, o que colocou a sua vida em risco. Contra todas as probabilidades, Jamie sobreviveu. Mas a experiência deixou cicatrizes profundas na família, e Redford carregou consigo essas preocupações durante anos. Ver os filhos a sofrer tornou-se um dos seus maiores desafios enquanto pai. Uma vez, partilhou que nada o magoava mais do que ver os filhos a sofrer. Isto era especialmente verdade com Jamie, que enfrentou mais problemas de saúde na adolescência. Jamie desenvolveu colite ulcerosa, uma doença crônica que mais tarde levou à cirrose hepática. Aos 31 anos, foi submetido a um transplante hepático, o que trouxe esperança à família. Mas as complicações obrigaram-no a fazer outro transplante. O estresse e a preocupação pesaram muito sobre Redford e a sua família. Mesmo sendo um ator e realizador ocupado, esteve sempre presente para o filho. Durante as filmagens de Quiz Show, em Nova York, voava para Omaha todos os fins de semana para estar ao lado de Jamie no hospital. Jamie recuperou finalmente e construiu uma vida significativa como cineasta e defensor do ambiente. O seu casamento com Lola Van Wagenen já foi considerado um dos mais fortes de Hollywood. Casaram antes de ele se tornar uma estrela global e trabalharam arduamente para construir uma vida juntos. Mas a relação entre ambos foi moldada tanto por tragédias pessoais como pela carreira exigente dele em Hollywood. Os primeiros anos de casamento foram difíceis. Com apenas $300 em seu nome, estavam determinados a construir uma vida estável. No entanto, a perda do primeiro filho, Scott, deixou cicatrizes emocionais que nunca foram totalmente curadas. À medida que a sua fama crescia, ficava frequentemente longe de casa por longos períodos, deixando a mulher sozinha a cuidar da casa e dos problemas de saúde dos filhos. Lola deixou seus próprios sonhos de lado para sustentar a família, o que representava um fardo pesado para ela. Mais tarde, a sua carreira atingiu novos patamares, com filmes importantes como The Natural e Entre Dois Amores, a mantê-lo longe de casa durante meses. Esta distância prejudicou o seu relacionamento e, em 1985, separaram-se após 28 anos de casamento. Numa entrevista de 2001, descreveu a decisão de divórcio como mútua, mas cheia de arrependimento. Embora o casamento tenha terminado, Redford e Lola mantiveram-se amigos próximos, unidos pelo profundo amor pelos filhos. Refletindo sobre o tempo que passaram juntos, expressou a sua tristeza não só pela separação, mas também pelo impacto que esta teve na família. Que sofrimento mais profundo suportou Robert Redford quando a tragédia atingiu os seus filhos? O pior pesadelo de um pai. Embora o público veja a estrela de Butch Cassidy e o Sundance Kid como um homem que alcançou fama e fortuna, a realidade da vida de Redford é muito mais complexa do que o brilho e o glamour que retrata no ecrã. Por detrás do sucesso, enfrentou profundas lutas pessoais e perdas que moldaram a sua jornada. Um dos momentos mais dolorosos da sua vida aconteceu em 2020, quando o seu filho Jamie faleceu aos 58 anos, vítima de cancro no fígado. Esta perda foi um duro golpe para Redford, que já tinha passado por muitos momentos dolorosos na sua vida. O vínculo entre pai e filho era forte, construído a partir do amor por contar histórias e pela proteção do meio ambiente. Jamie, cineasta e ativista ambiental, deixou um legado de esperança e paixão. Mesmo depois de sobreviver a 2 transplantes de fígado e a muitas batalhas de saúde, a sua vida foi interrompida, deixando um vazio no coração do pai que nunca poderia ser preenchido. Redford, que preza a sua privacidade, optou por fazer o luto em silêncio com a sua família no seu rancho no Utah. A sua família também pediu privacidade durante este momento difícil. Uma declaração da assessora de imprensa Cindy Berger descreveu Jamie como um filho, marido e pai extremoso que emocionava todos os que encontrava com o seu carinho. Para Redford, perder outro filho foi um doloroso lembrete de quão frágil é a vida, somando a esta perda as muitas tristezas que já tinha enfrentado. A dor de perder um filho é inimaginável e, para ele, não foi a primeira vez que sentiu tamanha tristeza. Tinha falado sobre a dor de ver os seus filhos sofrer, e a morte de Jamie trouxe isso novamente à tona. Mesmo com o mundo em luto, mostrou que nenhuma fama pode proteger alguém dos desafios mais difíceis da vida. As suas dificuldades como pai começaram muito antes dos problemas de saúde de Jamie, pois já tinha enfrentado o pior pesadelo de qualquer pai, a perda de um filho. O primeiro filho de Redford e Lola, Scott, faleceu com apenas 10 semanas de vida devido à síndrome de morte súbita infantil. O jovem casal, já com dificuldades financeiras,
ficou devastado com a perda. Nessa altura, a SMSL era mal compreendida, deixando ambos com muitas perguntas sem resposta e anos de luto silencioso. A perda do bebê deixou uma cicatriz profunda no casamento. Raramente falava sobre isso em público, preferindo manter a sua dor em segredo. Só anos mais tarde, através de entrevistas e memórias, partilhou o quanto isso o afetava. Apoiou discretamente a investigação sobre a SMSL na esperança de evitar que outras famílias passassem pela mesma dor. Este trauma deixou-o com um medo constante de perder as pessoas que mais amava. Passou a proteger os filhos que lhe restavam, um sentimento que se intensificou após outro acontecimento aterrador que envolveu a sua filha. Shona, enquanto conduzia perto de Salt Lake City, o carro de Shona perdeu o controle e caiu no congelado Rio Jordão. Milagrosamente, um corajoso transeunte mergulhou na água gelada para a salvar. Embora aliviado pelo resgate, o seu pai recordou mais uma vez a fragilidade da vida, como se a perda do filho e da filha, que quase morreram, não bastasse. A família de Redford foi novamente lançada na tragédia quando o noivo da sua filha, Shona, Sid Wells, foi assassinado em 1983. Wells, estudante de jornalismo na Universidade do Colorado, foi encontrado morto no seu apartamento com um tiro na cabeça. O principal suspeito era o seu colega de quarto, Thane Smika. Mas, devido à falta de provas conclusivas, Smika foi libertado e, posteriormente, desapareceu, deixando o caso de homicídio por resolver. O impacto deste crime não resolvido pesou muito sobre a família Redford. Shona, profundamente apaixonada por Sid, ficou desolada e assombrada pelas perguntas sem resposta que rodearam a sua morte. O próprio Redford ficou profundamente afetado, refletindo frequentemente sobre como o assassinato do noivo da sua filha parecia mais uma reviravolta cruel do destino. Apesar dos renovados esforços da polícia para levar Smika à justiça, o caso continua arquivado, deixando uma sombra sombria sobre a família. Que peso emocional enfrentou Robert Redford quando a perda repentina de amigos e familiares testou a sua força? Uma amizade sem igual. Em 1950, Robert Redford começava a fazer nome em Hollywood. O seu primeiro grande sucesso surgiu com a peça da Broadway Barefoot in the Park, onde contracenou ao lado de Elizabeth Ashley. A sua aparência jovial e talento natural rapidamente chamaram a atenção dos cineastas, levando-o ao seu primeiro grande papel no cinema em Inside Daisy Clover, em 1965, ao lado de Natalie Wood. Isto marcou o início de uma profunda amizade entre Redford e Wood, um laço que o acompanharia ao longo da sua carreira. Tragicamente, a vida de Natalie Wood foi interrompida em circunstâncias misteriosas em 1981. Morreu durante um passeio de barco com o marido, Robert Wagner, e o ator Christopher Walken. Redford, que se tinha aproximado de Wood durante o período em que trabalharam juntos, ficou desolado. Admirava-a não só como colega, mas também como amiga. A sua morte foi um rude golpe, levando-o a refletir sobre a fragilidade da vida. Mais tarde, expressou o quanto valorizava a pessoa real e genuína que Natalie Wood era por detrás da superfície da sua fama. No filme Inside Daisy Clover, Wood ajudou a lançar a carreira de Redford e recordá-la-ia sempre com grande carinho. Enquanto enfrentava os altos e baixos da sua própria vida, encontrou conforto e determinação nas suas amizades, especialmente com o também ator Paul Newman. A sua amizade começou nas filmagens de Butch Cassidy and the Sundance Kid. A química entre eles no ecrã era inegável e refletia-se nas suas vidas pessoais, onde partilhavam não só o respeito mútuo, mas também um sentido de humor malicioso. Os dois eram conhecidos por pregar partidas um ao outro. Redford presenteou uma vez Newman com um Porsche velho e amolgado no seu 50º aniversário. Mas Newman teve o carro destruído e devolvido a Redford como uma escultura. Esta rivalidade brincalhona era uma constante na sua amizade, mas era evidente que o vínculo ia muito para além das brincadeiras. Quando o seu casamento com Lola Van Wagenen terminou em 1985, após 28 anos, foi Newman quem o apoiou. Descreveu o seu relacionamento como mais do que uma amizade de Hollywood, pois era uma profunda ligação fraterna que o ajudou a ultrapassar alguns dos seus momentos mais difíceis. Recorria também a Newman durante as crises pessoais, contando sempre com a presença constante do amigo. Infelizmente, Newman faleceu em 2008 e Redford ficou devastado. Disse que perder Newman foi como perder um irmão, e refletia frequentemente sobre o riso e a alegria que partilharam ao longo dos anos, que contrastavam fortemente com a dor que tinha enfrentado na sua vida.
Tanto a perda de Natalie Wood como a de Paul Newman marcaram importantes reviravoltas emocionais para ele, mas também realçaram a importância da amizade na sua vida. Como é que a sua relação complexa com a fama moldou as suas escolhas profissionais e o seu legado em Hollywood? O custo da fama. Apesar das suas muitas conquistas, Robert sempre teve uma relação complexa com a fama. Conhecido pela sua beleza robusta e charme inegável, tornou-se um ícone de Hollywood, mas expressava frequentemente desconforto com a atenção pública que acompanhava o seu estatuto de celebridade. Ansiava por ser reconhecido pelo seu talento, e não pela sua aparência. Uma frustração que partilhava frequentemente com as pessoas que lhe eram próximas. A sua luta contra a fama tornou-se evidente quando foi preterido para o papel de Benjamin Braddock em A Primeira Noite de um Homem, porque os cineastas o consideravam demasiado bonito para interpretar uma personagem que tinha dificuldades com as mulheres de forma convincente. Não foi falta de talento, mas sim a aparência que lhe custou certos papéis. Como o próprio lamentou, as pessoas olham para o cabelo, para os dentes e para a aparência, e esquecem-se da representação. Frustrada por ser estereotipada, assumiu o controle da sua carreira, indo para trás das câmeras. Em 1980, dirigiu Gente como a Gente, que lhe valeu um Oscar de melhor realizador. Esta mudança permitiu a Robert Redford concentrar-se em contar histórias de uma nova forma e ajudou-o a distanciar-se dos aspectos superficiais e falsos da fama de Hollywood. Em vez de apenas atuar em filmes populares, começou a aprofundar projetos significativos que refletiam as suas verdadeiras paixões e valores pessoais. Esta mudança marcou uma transformação significativa na sua vida e carreira, ajudando-o a encontrar mais realização pessoal para além dos holofotes de Hollywood. No entanto, mesmo refletindo sobre a sua carreira, admite que a pressão para manter uma determinada imagem pública o impactou significativamente ao longo dos anos. No final da sua carreira, tornou-se mais seletivo com os seus papéis, escolhendo projetos que se alinhavam com os seus valores pessoais. Filmes como Tudo Está Perdido e O Velho e a Arma, que declarou ser a sua última prestação, permitiram-lhe afastar-se dos holofotes nos seus próprios termos. A sua decisão de se retirar da carreira de ator foi motivada pelo desejo de uma vida mais tranquila, livre das expectativas implacáveis de Hollywood. No entanto, reconhece que décadas sob os holofotes deixaram a sua marca. E há momentos em que gostaria de ter vivido uma vida longe dos holofotes. Para além da sua carreira de ator, um dos seus legados mais duradouros é o seu contributo para o cinema independente através do Sundance Institute. Fundado por si em 1981, o Festival de Cinema de Sundance, realizado anualmente em Park City, Utah, tornou-se uma prestigiada plataforma para filmes independentes, impulsionando as carreiras de cineastas como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh e Ava DuVernay. A sua visão era criar um espaço onde os artistas pudessem contar as suas histórias sem as restrições dos interesses comerciais. Acreditava no poder do cinema para inspirar a mudança e desafiar as normas sociais. Uma crença que transformou o Sundance num fenômeno cultural, influenciando o panorama mais amplo dos mídia e da narrativa. Mesmo depois de ter deixado de ser o rosto público do Sundance em 2019. Continua profundamente comprometido com o apoio às artes. A sua dedicação em nutrir novos talentos e promover vozes independentes continua a ser uma força motriz por detrás do sucesso do festival. Mas como é que o envelhecimento de Robert Redford impactou a sua carreira, saúde e vida pessoal? Os problemas de saúde e o impacto do tempo. À medida que Robert Redford se aproxima dos 90 anos, enfrenta o inevitável impacto que o tempo impõe ao corpo. Conhecido pelo seu físico atlético, era frequentemente elogiado como um dos atores principais mais atraentes de Hollywood. Mas, com a idade, surgiram problemas de saúde que já não podia ignorar. Durante anos, conseguiu manter um estilo de vida ativo e energético, fazendo frequentemente caminhadas, esquiando e praticando atividades ao ar livre no seu rancho no Utah. No entanto, as exigências físicas da infância começaram a prejudicá-lo. Tem se mostrado aberto sobre as dores e o sofrimento que acompanham o envelhecimento, falando frequentemente sobre como a sua energia, outrora inesgotável, se transformou numa necessidade de mais descanso. Os seus amigos e familiares notaram uma mudança no seu comportamento, dizendo que parece mais pensativo e reflexivo. O próprio Redford disse que o envelhecimento o fez abrandar e pensar mais no que é realmente importante. Para além das mudanças físicas, também enfrentou o impacto emocional da perda de amigos e entes queridos ao longo dos anos.
A morte de amigos próximos, como Paul Newman, e de outros do tempo em que era cineasta, deixou-o com uma sensação de solidão. Não fala muito sobre isso, mas isso é claro na forma como agora leva uma vida mais tranquila. Embora ainda trabalhe nos seus projetos ambientais e artísticos, as pessoas que o rodeiam notaram que está com menos energia do que antes. Apesar destas dificuldades, ele continua forte. Continua a lutar pelas causas com as quais se preocupa, como a proteção do ambiente, que vê como parte do seu legado. Através do seu trabalho com o Sundance Institute e da sua dedicação ao cinema independente, garante que a sua influência na indústria cinematográfica perdurará mesmo após a sua partida. No entanto, é evidente que quase 90 anos de vida deixaram marcas nesta lenda de Hollywood. Como é que a sua vida de lutas o moldou no homem em que se tornou? Uma vida de reflexão. À medida que se aproxima do seu 90º aniversário, a sua vida serve como uma poderosa narrativa de triunfo e tragédia. Apesar do brilho e glamour que definiam grande parte da sua persona pública, a vida pessoal de Redford foi marcada por uma profunda tristeza e perda. A morte da sua mãe, os problemas de saúde dos seus filhos, a perda de amigos próximos e o fim do seu casamento deixaram marcas indeléveis na sua alma. No entanto, apesar de tudo, demonstrou coragem, utilizando a dor para alimentar as suas paixões. Tornou-se mais reflexivo, falando frequentemente sobre as lições que aprendeu ao longo do caminho. Reconhece que, embora a fama lhe trouxesse riqueza e reconhecimento, também tinha um custo, que muitas vezes não estava disposto a pagar. A sua decisão de se afastar da carreira de ator e de se concentrar na vida pessoal reflete um desejo de paz após uma vida inteira sob os holofotes. Agora, encontra conforto nos prazeres simples da vida, rodeado pela família e pela natureza. Passa os dias a desfrutar da companhia dos netos, a trabalhar em projetos de conservação e a refletir calmamente sobre uma vida que tem sido tudo menos comum. A sua história é um testemunho da capacidade do espírito humano para perseverar, adaptar-se e encontrar sentido mesmo perante a adversidade. Para muitos, será sempre o galã de Sundance, o charmoso Jay Gatsby ou o destemido jornalista de investigação de todos os homens do presidente. Mas, para aqueles que conhecem a sua história, ele é muito mais do que isso. É um homem que enfrentou os desafios mais difíceis da vida com elegância, um pai que esteve ao lado dos filhos nos momentos mais difíceis e um amigo que valorizou a lealdade acima de tudo. À medida que se aproxima do crepúsculo da sua vida, ergue-se como um símbolo de força. Um lembrete de que, mesmo perante uma tristeza avassaladora, há sempre um caminho para a redenção e a paz. À medida que se aproxima do seu 90º aniversário, o seu impacto vai muito além do cinema. Deixou uma marca duradoura em Hollywood, no cinema independente e nas causas ambientais. Agora, celebrando discretamente um novo ano no seu tranquilo rancho no Utah, deixa para trás uma história de bravura e dedicação às causas com as quais se preocupa. A sua vida, repleta de felicidade e desafios, é um lembrete do poder do espírito humano e inspirará as gerações futuras. O que pensa sobre as tragédias que Robert Redford enfrentou? O que mais poderiam as suas dificuldades revelar sobre a sua vida? Partilhe conosco as suas ideias na seção de comentários. Lembre-se de gostar, partilhar e subscrever para mais. Além disso, clique no próximo vídeo apresentado no seu ecrã. Você vai gostar.